Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast de Novos Começos. E eu tenho certeza que essa história de hoje vai te inspirar muito. Então vamos lá conhecer o nosso convidado de hoje para o nosso podcast de Novos Começos. E hoje o nosso convidado é o Elcio Piccolotto, mais conhecido como Tio Piccolotto, gente, não é isso? Exatamente. Seja bem-vindo, Piccolotto. Obrigado, é um privilégio e uma honra estar aqui. Eita, Glória, que bênção! Eu falo tio Piccolotto porque ele também nos ajuda, né, no Ministério Kids, é o tio do Kids aí, daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho sobre isso, né? Com certeza. Mas, como o nosso objetivo aqui é falar sobre os nossos novos começos, eu gostaria de saber, Piccolotto, como é que foi o seu começo, como é que foi a sua caminhada com Jesus? Aonde que você se encontrou com ele ou foi encontrado por ele? Assim, a minha mãe sempre, desde pequenininho, ela se converteu e me convidava para ir para a igreja, né? E eu acabava indo, às vezes em quando, mas eu não me identificava muito, porque era uma igreja muito tradicional. Sim. Tinha muitas regras, né? Mas eu me sentia bem, né? De uma certa forma, mas isso era muito pequeno. Aí depois eu cresci, fui fazer faculdade, caí no mundo, né? E cheguei em São Paulo, e aí um dia eu fui numa igreja em São Paulo, onde que eu me encontrei. Olha só. Foi um encontro, realmente foi um encontro. Ah, glória a Deus. Você fez faculdade de Hotelaria. hotelaria. Você é um chefe de cozinha. Depois você especializou. Isso, após isso eu fiz um curso de chefe de cozinha. Ai, que legal. E aí, assim, o que te atraiu, assim, nesse processo, né? Para você voltar aí para uma igreja? Teve alguma coisa em específico? Ou você entendeu simplesmente que você precisava ir para uma igreja? Como é que foi isso? Eu acredito que a semente frutificou, né? Lá atrás, quando eu comecei a ouvir a palavra, né? Eu acho que a semente... E eu acredito que cada semente ela tem um tempo de frutificação, né? Sim. E tem semente que com 28 dias você tira. E tem semente que demora 100 anos, né? A minha não demorou tudo isso daí, né? Mas demorou alguns anos, né? E ela continua frutificando cada vez mais. A gente vai tendo amor e querendo ter mais experiências com Jesus, né? E você acha que é por isso que você entendeu ter um chamado para trabalhar com as crianças? Como é que é isso no seu coração? Porque até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? No ministério infantil é muito mais comum ter mulheres do que homens, né? Sim. E a gente que te conhece sabe a paixão que você tem pela criançada e que eles têm por você. Você acha que o fato dessa sua história, de você ter recebido essa semente, o que assim, te startou essa coisa desse ministério de trabalhar com as crianças? Assim, essa semente frutificou e também da importância, né? De ter a figura de um homem ali também com as crianças, que eu acho que é muito importante, né? Muito, né? A gente sabe como as famílias estão hoje e tem muitas crianças que chegam na igreja sem saber a importância de ter um pai fisicamente na casa. Então, acredito que você tendo um professor, você acaba mostrando esse relacionamento de pai e filho também. Porque esse amor que as crianças têm por mim, o meu é infinitamente maior. Eu fico muito feliz de poder estar ajudando no crescimento deles. Ai, que legal. E é interessante, né? Porque a gente sempre fala isso, que eu particularmente vejo dessa forma. Eu sempre falava isso, desde quando a Mara ela estava à frente, né? Às vezes a gente vinha conversar e desde quando a gente começou com o Ministério Infantil, eu sempre falava isso. Eu vejo o professor que está ali no Kids como um pastor de crianças, né? E ele vai se tornar uma referência. E eu acredito de verdade que a gente nem tem dimensão, vocês nem têm dimensão do quanto vocês alcançam o coração das crianças ali, né? Mas também vocês também são alcançados, né? Sim, sim. Nossa, é muito gratificante, né? Eu sempre falo que quando você vem para a igreja, você vem como se fosse carregar a bateria, né? Então você vem se carregar de esperança, de amor para você passar essa semana, né? E quando eu tenho a escala do Kids,
eu saio muito mais feliz, muito mais carregado, porque eu consigo enxergar no olhinho daquela criança, você consegue acompanhar o crescimento que ela tem de experiências com Deus, né? Então nós tivemos a experiência também agora que passou a conferência, né? Então as crianças tendo ali o encontro com Jesus, né? Então isso é muito gratificante. Realmente a gente não tem dimensão do que aonde essas crianças vão chegar. E é uma outra coisa que a gente estava comentando aqui. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, né? Mas nós estamos gravando ele aqui no finalzinho de julho de 2024 e nós acabamos de ter a Conferência do Espírito Santo e nós tivemos um momento incrível, maravilhoso, entre várias coisas que nós tivemos, mas houve um momento que o Senhor nos direcionou mesmo, né? A chamar as crianças e adolescentes que tinham chamado, que queriam servir ao Senhor. E, gente, a gente até brincou assim que nós assustamos, porque as crianças e adolescentes foram em peso para frente. E é muito interessante, sabe, Picoloto, porque quando a gente vai fazer um evento, a gente tem um cuidado, tá? O que nós vamos fazer com Kids? Então, a gente, às vezes, contrata monitores, às vezes o próprio Ministério Kids vai fazer. E na conferência a gente delimitou uma idade que ia cuidar do nosso Ministério Kids lá atrás e uma boa parte das crianças ficaram na conferência. E a gente percebeu uma fome dessas crianças e adolescentes muito grande, crianças chorando ali na presença de Deus, desejando, sabe, essa glória de Deus. E às vezes a gente fica... quem me startou isso há muitos anos atrás foi um ministro de louvor, por incrível que pareça. Ele falou o seguinte, nós somos muito ingênuos com relação ao que nós estamos semeando nas nossas crianças, porque a gente fica colocando musiquinha infantil e existe um momento para isso e é necessário, só que o diabo está lá colocando um funk pesado para as criancinhas que estão lá aprendendo a dançar, 6, 7 anos, cantando, dançando aqueles funks. Então, a gente precisa entender, não que a gente tenha que colocar as crianças num universo adulto. Eu acredito que é muito importante elas viverem essa infância e na linguagem delas, elas terem essas experiências com o Senhor. Mas, à medida que essa criança ela é exposta à presença e à glória de Deus, o coração dela é marcado, né? E foi isso que a gente viu nesses dias, né? E elas querem cada vez mais. Então, assim, as crianças... nós não ficamos entretendo as crianças lá, não. Está sendo ministrado palavras para essas crianças. A gente sempre fala isso. As crianças estão sendo ministradas, né? O nosso Ministério Kids não é um lugar de entretenimento, onde a criança fica lá, está sendo distraída para o pai e a mãe prestar atenção no culto. Não, ela está sendo ministrada, ela está recebendo uma palavra, ela está aprendendo da palavra de Deus, que é a semente, Sim. que é aquilo que a gente acabou de falar com relação ao que aconteceu com você entre a sua infância e a sua fase adulta, ao momento onde essa semente brotou, onde você foi atraído até a presença do Senhor, né? Glória Amém. A Deus. E como que você veio parar em Bragança? Você estava em São Paulo, né? Isso. Como é que foi essa chegada em Bragança Paulista? Eu já estou em Bragança Paulista há 22 anos, né? E nós morávamos em São Paulo e nós tínhamos o sonho de montar uma empresa. Por uma questão de logística, por uma questão de investimentos, essas coisas todas, nós optamos por o interior, né? E nesse momento apareceu Bragança Paulista. Eu já tinha conhecimento da cidade, mas nunca tinha visitado. E a gente veio para cá, assim, num desafio muito grande de montar uma indústria, de montar uma empresa. E aí Deus foi preparando todas as coisas, né? Foi mostrando tudo o que precisava durante todo esse tempo aí. E aí surgiu o Sabor da Terra. Isso. Aí nós montamos a empresa Sabor da Terra, que está no mercado. Lá atrás nós começamos com uma empresa de gourmet, onde nós trabalhamos com iguarias, tomate seco, berinjela, essas coisas. E Deus foi mudando. Ele foi mudando aos poucos. E hoje nós temos uma linha de produtos naturais, onde nós temos pontos de venda no Brasil todo. Olha que bênção, glória a Deus. Pois é, gente, já procura lá, porque olha, é bom, eu sei, que eu conheço, eu consumo. Bênção demais. E no meio de tudo isso, Picoloto, de tantas coisas que o Senhor tem feito, agora recentemente, a gente brinca que Deus passou o dedo na sua carreirinha, não foi? Passou. E a gente queria conhecer um pouquinho o que aconteceu nisso tudo.
Aconteceu um milagre. Glória a Deus. Então é isso que a gente quer saber desse milagre. Eu entendo, né? Hoje eu, assim, mais maduro, com mais experiência, né? Assim que foi uma grande oportunidade que Deus está me dando para eu estar falando mais do amor de Jesus, né? Então, principalmente no Ministério Kids, que me identifica muito, porque é o futuro da geração desse país, né? E o diabo tem assolado tanto. Então, eu passei por uma situação que eu podia estar reclamando, eu podia estar perguntando por que está acontecendo isso comigo, né? Porque geralmente a gente pensa assim, por que tem que acontecer isso comigo, né? E eu entendi que era para honrar ao Senhor, né? Ele me deu uma oportunidade de eu estar aqui, né? Continuando a minha missão, o meu propósito de vida. E foi isso, Então, mas conta o milagre, né? Contar Por favor, milagre. desde o começo, porque eu sei, mas nossos amados vão saber agora. Conta aí para nós. Ok. Há 4 meses atrás, eu comecei a sentir uma dor no coração, né? Na verdade, no lado, assim, um incômodo. E como eu estava praticando atividade física, então eu achei que de repente era da atividade. Passou um dia, 2, uma semana, e eu falei para a Roberta, que é minha esposa, falei, Roberta, marca um cardiologista. E quando eu fui no cardiologista, ela falou assim, você tem um sopro no coração, né? E até então você não tinha noção de nada disso? Não tinha noção de nada. Para mim estava tudo ok. Eu tinha feito exames um tempo antes aí, de rotina, e estava tudo ok, né? Mas por essa dor eu senti, eu falei, vou dar uma olhada. Aí, na consulta, ela falou, não, você tem um sopro, mas esse sopro não era nada complicado, né? E ela pediu assim, o que eu fazia? Eu falei, faço atividade física, assim. Ela falou, seria legal você fazer musculação também, né? Eu falei, nossa, então vou me matricular. Vou fazer mais, né? Não é vou fazer menos, vou fazer mais. E ela pediu alguns exames. E num desses exames, né, foi constatado que o meu coração estava muito grande, né? Eu tinha, né, uma válvula que ela tinha estagnado, ela tinha trancado. Então o coração precisava trabalhar muito mais forte, né, para conseguir mandar o sangue para todo o corpo. E com isso foi crescendo o coração. E o coração estava a ponto de, a qualquer momento, eu podia estar dirigindo, eu podia estar cozinhando, subindo uma escada, qualquer coisa, eu estava a ponto de o meu coração explodir. Deus. E você praticando esporte, jogando beach tênis? Jogando beach tênis quase todos os dias, né? Nossa. E recebo uma sentença dessa, né? Tanto que quando a médica olhou o exame, ela se assustou, né? E a primeira coisa que ela fez, ela nem explicou o que era o exame. Ela pegou o telefone e ligou para o cirurgião, porque era uma questão de intervenção imediata, né? E eu fiquei surpreso com tudo aquilo, né? Mas eu tinha 2 opções, né? Ou eu começava a resmungar, começava a reclamar de tudo que estava acontecendo, ou eu confiava em Deus. E eu resolvi, né, por algumas ministrações que me marcaram muito durante... Então, assim, Deus me preparou para tudo isso. Eu estava preparado para passar por essa situação, né? Eu estava muito preparado emocionalmente, né, espiritualmente, porque toda essa sentença que veio da noite para o dia, eu estava muito bem e na hora que ela pegou o exame, ela falou, você tem que fazer cirurgia urgente. E a gente saiu do consultório dela e foi para o consultório do cirurgião para já marcar. Ele falou, não, tem que ser urgente, você não pode mais fazer força, não pode fazer mais nada, né? E aí? E aí que aí começou todo o processo para fazer a intervenção, né? Então a gente
eu imaginava na minha cabeça que eu ia ter um tempo ainda, né? 15 Alguns dias, né? E aí o médico falou, não, você tem que fazer, né? Essa cirurgia, e cirurgia do coração, hoje com toda a tecnologia, é mais tranquila, mas se tem um risco muito grande, Sim. né? É uma cirurgia. É uma cirurgia e é de uma complexidade, né, considerável. Mas eu estava muito tranquilo, tanto que eu falei para o doutor, eu falei assim, doutor, eu preciso fazer essa cirurgia. Eu creio num Deus, que Ele pode me curar e eu não precisar fazer essa cirurgia. Mas eu também creio que Deus pode usar a sua vida para fazer a cirurgia e tranquilo. E aí a gente começou a fazer os exames, porque precisava fazer alguns exames que ele tinha solicitado para fazer a cirurgia, que ele não queria ser pego de surpresa, por exemplo, se eu tivesse alguma veia entupida, alguma outra coisa, né? Então, passou alguns dias que a gente precisava, e tinha a questão do plano, que a gente estava trocando o plano, justamente bem nesse momento a gente estava fazendo uma transferência de plano, né? Então, juntou tudo aquilo, mas, assim, eu passei por toda aquela situação entendendo que era um milagre de Deus e era completo, em todos os pontos. E aí, vocês chegaram a marcar uma data da cirurgia quando você passou com esse médico? Porque, na verdade, depois você acabou passando mal no meio do caminho, não foi? O que aconteceu? Tinha a questão da burocracia do plano. Sim. Então, nós estávamos correndo com o plano, aguardando o plano, porque a gente queria uma condição um pouquinho melhor, né, do plano, o local também, e se precisasse ser feito em São Paulo a cirurgia, que a gente não descartava. Só que aquela dor foi aumentando. O que antes era apenas um incômodo, ela foi aumentando e à noite eu já não conseguia mais dormir. Então eu passava a noite em claro, né, com dor, e eu ia para a sala, tentava amenizar a dor para minha esposa não ficar tão preocupada. Só que chegou numa sexta-feira, a dor estava já insuportável. E aí a gente não tinha liberação do plano, e aí nós fomos pelo SUS, né? Aí era umas 11h30 da manhã, a Roberta falou, eu já não aguentava mais, ela falou, não, nós vamos pelo SUS. E nós vamos pelo SUS. E nós entramos na Santa Casa pelo SUS e lá dentro Deus foi cuidando. Foi um dia muito complicado na Santa Casa, que estava bem no auge da dengue, então tinha muita gente e eu com muita dor. Você achou que você ia passar por uma consulta, ela ia te dar um remedinho e você ia voltar para casa? Isso. E aí, o que aconteceu? Só que essa consulta não chegava, né, por causa de toda a burocracia, a quantidade de gente que a gente entende que o SUS atende, né? E foi passando o tempo, e foi fazendo exame, tomando remédio aqui. Era umas 9h30 mais ou menos da noite. Eu já estava na minha cabeça pronto para ter alta, mas precisava da liberação da médica, né? E quando nós fomos ser atendidos para liberar, ela falou assim, não, você não está entendendo. Você não sai mais daqui. Você não sai daqui, você vai ser transferido para algum local, algum hospital que tenha condições de fazer a cirurgia, porque você está tendo um risco aqui, a gente vai fazer mais alguns exames, porque você pode estar tendo microinfartos aqui. A gente não conseguiu detectar, mas daqui você não vai sair. Uau, meu Deus. E aí nós passamos a noite na Santa Casa. E nesse momento chegou a mensagem que a gente estava esperando. O plano tinha liberado, na sexta-feira à noite. Só que a Roberta falou assim, vamos sair do SUS e vamos para o plano. E eu falei, não. Se Deus permitiu, tudo está no controle de Deus, hoje eu entendo. Eu falei, não. Se Deus permitiu a gente entrar pelo SUS, nós vamos continuar pelo SUS. E foi a melhor decisão que eu tive naquele momento, porque depois teve outras situações aí para resolver. E a gente ficou na Santa Casa à noite e Deus preparou um local para a gente ficar no SUS. Nós ficamos numa sala, que eu não sei como apareceu essa sala. Então nós ficamos lá, a gente pôde louvar Deus, né? Então em nenhum momento teve murmuração, não teve reclamação, porque a gente estava cansado, eu não podia comer, não podia fazer nada.
a gente ficou ali guardado dentro da Santa Casa até amanhecer, aonde chegou o SAMU, que foi transferido para a Universidade de São Francisco. Aí chegando lá, foi dada entrada pelo SUS, né? E eu passei sábado e domingo, né? E a recomendação médica era: não se mexa. Uau, você vê, né? Quanto livramento do Senhor. Às vezes a gente acorda, quando a gente fala assim, olha, você está sendo cercado por presentes. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Então você vê, às vezes a gente faz planos, a gente imagina algo para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. E, gente, verdadeiramente a gente não sabe o que vai acontecer. Então, você está ali num dia normal e de repente, literalmente, de repente, e eu lembro, gente, é porque a gente já conversou sobre isso, a gente acompanhou isso muito de perto, que eu ri deles, né? Porque ele falou que ele já estava perguntando para a Roberta que sabor de pizza que ela queria, porque ele estava encomendando a pizza para ir embora. Na sexta-feira, assim, porque já era 9 e pouco da noite, eu já estava com muita fome, eu estava no cardápio da pizza pedindo ali. E a médica, você não está entendendo. Não, você não vai sair daqui, né? Então, assim, mas tudo foi uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus ali. Durante todo esse processo, eu digo assim, que foi um amadurecimento e experiências que eu tive, porque muita coisa aconteceu. Eu entrei na USF, mas teve várias situações ali que foi colocada à prova a minha fé, né? A minha paciência, né? Tudo aquilo que eu estava sendo ministrado, porque teve 3 ministrações que Deus falou comigo, só que eu não sabia antes do que era. E ali eu pude colocar à prova as 3 ministrações que eu tive durante um ano, mais ou menos. Deus falou comigo num GC, né? Onde Jesus estava num barco, né? Com os discípulos, e estava começando uma ventania, estava tendo uma tempestade, e Jesus estava dormindo. E o que falou comigo? No meio da tempestade, tenha calma, tenha paciência, tudo passa, né? Amém. Uma outra ministração que Deus falou muito forte comigo foi quando eu fui ministrar no Kids, que a criança tinha morrido, né? E a mãe dessa criança foi ao profeta e o profeta falou assim: fala que está tudo bem. E foi muito engraçado que quando eu estava estudando, porque quando você vai dar aula, eu digo assim que você aprende muito mais a Bíblia. Com certeza. Né? Com certeza. Se você quiser aprender mais da Bíblia, estuda para dar aula e você aprende. E no sábado eu tinha começado a ministrar essa palavra que eu ia falar com as crianças e estava tranquilo, eu estava ali, né? Eu fui entender a palavra quando eu cheguei na igreja. Porque assim, eu ia até ligar para a Menta, que é a nossa líder, e falar assim, ó, eu não vou dar aula, né? Mas eu entendi que o meu chamado é muito maior, né? Eu tinha todos, vamos falar assim, os argumentos para não dar aula, né? Mas o meu chamado era mais importante. Quando eu coloco o pé na igreja, uma irmã chega para mim assim: está tudo bem com você? Eu falei: está tudo bem. Aí eu entendi, né? Vai tudo bem, mas né? A gente não tinha contado, a gente tinha comentado com pouquíssimas pessoas, né? Com a senhora, com o pastor, mais um amigo nosso, e a gente não tinha falado na igreja, né? E ela falou: está tudo bem com você mesmo? Está tudo bem. Então fez muito sentido de falar naquele momento, porque eu poderia falar: não, estou com dor aqui, vou fazer uma cirurgia, preciso fazer tudo isso, e não era o momento. Era o momento de ter paz. E a outra ministração foi a senhora que ministrou, né? Uma semana antes de eu ir fazer a cirurgia, que é para a gente guardar o coração, né? E o coração representa os nossos sentimentos. Então, quando eu estava ali no hospital, eu entendi, eu passei por algumas situações que me deu paz, como Jesus teve paz, teve tranquilidade, eu não reclamei, não murmurei, e eu guardei meus sentimentos. Quando eu recebi que estava lá no hospital, eu tinha uma missão: não me mexer. Eu não podia ir no banheiro. Eu tinha que comer praticamente deitado. E eu passei
21 dias no hospital. Uau. 14 antes da cirurgia, por algumas situações que eu vou contar agora, né? E depois 7 dias até fazer a cirurgia, UTI e ter alta, né? Então ali o diagnóstico era, a qualquer momento poderia se romper, que o médico falou assim que as minhas veias estavam mais finas que papel. Meu Deus. Então, porque tinha crescido muito, então eu tinha que estar... Olha o cuidado de Deus com a sua vida até aquele momento. Olha o cuidado de Deus, porque a quantidade de coisas... Quantas vezes, né, a gente assiste aí... tem, né, uma cena até muito... que as pessoas compartilham muito, né? O rapaz está jogando futebol, um atleta profissional, Sim. que constantemente estão fazendo exames para identificar se está tudo bem, né? E aí, de repente, ele está jogando futebol e no meio da partida ele coloca a mão na cabeça, assim, tal, e pô, desmaia, acabou, morreu. Né? Então, assim, e você tá ali, uma pessoa que está praticando esporte, tendo uma vida normal e que não tem o hábito de estar fazendo esses exames. Fazia mais de um ano que eu não fazia exame de rotina, né? Nunca tinha se identificado isso e você percebe o quanto o Senhor realmente guardou, né? E é nos detalhes. São mínimos detalhes. Ele não esquece, né? Então, que nem falar que não cai uma folha sem a permissão dele, né? Então, hoje eu entendo. Hoje eu entendo essa parte, né? E ali, o diagnóstico tinha que ficar, porque tinha que fazer um monte de exames para fazer a cirurgia, né? E tinha que ficar na cama. E eu não podia ir no banheiro. Então, fiquei ali, dentro do SUS ainda, né? Passei o sábado, daí, isso já era sábado. Passei o domingo, né? Tendo experiências, né? Não experiências muito boas, porque devido à quantidade de gente que estava ali, mas muito tranquilo, muito em paz, muito, eu acredito que foi do tempo da minha vida que eu mais em paz eu estive. É impressionante, né? Como eu estava conversando com uma pessoa esses dias, um pregador, na verdade, e eu estava falando para ele o quanto muitas vezes nós somos provados naquilo que nós já vivemos em Deus, né? Nós somos provados, o dia mau chega para todos. E muitas vezes nós somos provados naquilo que nós pregamos, nós somos provados naquilo que nós acreditamos viver em Deus. E vai ser justamente nesses dias que vai vir à tona, né, aquilo que está no nosso coração. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos entristecer por sermos provados, porque quando nós somos provados, nós somos aprovados pelo Senhor, né? E passou o final de semana e na segunda-feira chegou um médico, né, do alto escalão lá, e aonde que ele faz a visita com os alunos da universidade, com os médicos que estão atendendo aquela sala. E quando chegou na minha vez, ele olhou e falou assim: você que está aqui pelo SUS e por causa do plano e tal, nós vamos te dar alta. Aí eu falei assim: doutor, como que eu vou ter alta se eu passei o final de semana aqui sem poder ir no banheiro? Ele falou assim: não, a gente vai te medicar e vai te dar alta, né? E naquele momento... E porque precisava liberar o leito, né? Precisava liberar o leito, né? E números, né? E aí veio para eu falar do velho homem, né? Eu falei assim: eu não vou deixar passar em branco o que ele está falando comigo, porque ele foi, de uma certa forma, falta de ética profissional, faltou muita ética profissional ali, ele não precisava falar, expor para todo mundo que estava ali, os alunos, né, a doutora que estava me acompanhando até aí. Mas eu lembrei das palavras, né? Não deixe contaminar seu coração, né? Não vai murmurar. Quando ele saiu de atender ali do meu leito, ele foi para um outro. E aí eu chamei um aluno e perguntei o nome dele. Eu, sinceramente, hoje eu não lembro o nome dele. Graças a Deus. Não. Mas o que acontece? Eu perguntei o nome dele. Mas eu perguntei o nome dele para orar pela vida dele. Então eu fechei o meu olho. E eu orei. Eu orei pela vida dele, né? Porque ele era capacitado para estar aí. Talvez ele teve várias situações, né, que ele foi deselegante, vamos falar assim, comigo, né? E eu orei pela vida dele e fiquei muito em paz. Muito, muito tranquilo. Eu falei assim: está tudo no controle de Deus. Então, assim,
se é por ter alta, se é para o plano, o que for, né? Tanto que depois que ele saiu daí, veio uma enfermeira e perguntou para mim assim, você quer fazer uma denúncia contra esse profissional? Eu falei, não tem necessidade. Ah, não, mas se você precisar e tal. Eu falei, não. Eu falei assim, não tem problema, já está tudo resolvido, está em paz. E ela não queria, assim, como, pô, mas peraí, você tem esse direito? Eu falei, não, o meu direito é Jesus, ele sabe de todas as coisas. Pronto, passou, isso era de manhã, aí à tarde chegou a grande notícia, o plano tinha liberado a internação. Então, mais uma etapa foi vencida, né? Naturalmente, eu saí da onde eu estava, da enfermaria, e fui para um quarto onde que o plano cobria. Então, ali eu já estava me sentindo magnata, né? Porque aí eu tinha uma televisão só para mim, tinha ar-condicionado, então a comida, além de ser... Era a mesma comida, mas só vinha da forma diferente, né? Então, assim, o atendimento também foi muito bom, tanto pelo SUS quanto pelo plano também foi sensacional. E ali nós começamos uma nova etapa que nós precisávamos vencer, que era a aprovação para fazer a cirurgia, né? E o plano também não queria aprovar, porque é uma cirurgia de um valor muito alto. E vocês tinham acabado de fazer a troca, né? A fazer a troca, então eles queriam a carência e tal. Mas estávamos em paz. E eu falei para a Roberta, falava assim, Roberta, se Deus começou a boa obra, Ele é fiel para terminar essa obra. Então, tudo vai acontecer. Aí chegavam as enfermeiras e falavam, e aí, quando você vai fazer a cirurgia e tal? Eu falei, não, tá. E aí foi passando. E, na verdade, eu queria fazer a cirurgia, né? Porque depois, eu já estava lá, depois foi passando, eu já estava uma semana, aí eu já podia ir no banheiro. Só que eu só podia ir de cadeira de roda. E o banheiro era muito próximo. Era 5 metros, nem isso. Mas eu só podia ir de cadeira de roda ainda. E aí foi passando, aí teve um feriado que também acabou complicando o prazo aí, e a equipe médica ia todos os dias, né, um dos médicos, 2 médicos, todos os dias eles iam de manhã perguntar como eu estava, né, porque eles estavam também preocupados com a questão emocional que você vai fazer. Com certeza. Eu estava ali, acabei ficando 14 dias para fazer uma cirurgia, né, e eu falei, não, eu estou em paz, estou tranquilo, né? E os médicos falavam, você não quer um remedinho para ansiedade? Eu falei, eu não estou ansioso, eu estou tranquilo. Uau. Eu estava em paz, né? Então as enfermeiras vinham, né, conversar, eu falei, não, está tudo no controle. Aí chegou o grande dia de fazer a cirurgia, né? Numa sexta-feira, dia 5 de abril, né? Então demorou um pouquinho, porque também a equipe tinha outra agenda, e foi feita a cirurgia. E para mim, eu fui fazer a cirurgia como assim, fosse fazer uma outra coisa, porque eu estava tão em paz comigo, eu estava tão fortalecido espiritualmente, né? Eu sabia que eu ia entrar na cirurgia e ia sair. Tanto que quando eu fui para a cirurgia, eu fui na maca, né? Já todo preparado ali, a Roberta do lado chorando, e eu falei assim, não, Roberta, eu vou ali, logo volto, né? Então assim, eu entrei no centro cirúrgico lá, apaguei, né? E depois só me acordei na UTI. Então, e assim, durante todo esse processo aí, eu tinha certeza absoluta que como eu entrei, eu ia sair, na verdade, melhor, mais forte, mais fortalecido. Na verdade, há uma paz, né? Liberada sobre o coração das pessoas que têm uma vida com o Senhor. Tem um versículo no livro de Salmos que Davi, ele diz assim, Salmo 3, se eu não me engano, que ele diz assim, em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. E é tão bom a gente citar esse versículo, só que o que a gente esquece é que Davi, ele estava em guerra. Que ele ia deitar, ele ia dormir cada dia, ele ia dormir num lugar porque ele estava fugindo dos seus inimigos. E que ele, quando ele ia dormir, ele não sabia se ele ia acordar. Então, quando ele dizia, em paz me deito, porque o Senhor me faz repousar em segurança, porque ele tinha essa convicção que era o Senhor que estava guardando a vida dele. Sim. Então, às vezes, a gente, como você comentou, né, sobre o que o Senhor já havia ministrado no seu coração, às vezes a gente vai passar por alguns períodos turbulentos da nossa vida, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Sim. E
E eu falo para as pessoas assim, muitos ficam até espantados. Pô, mas você não ficou ansioso, você não ficou com medo, você não sabe. Eu falei, não, para mim foi muito tranquilo, porque Deus me preparou antes para isso, né? E tem coisas que eu sou ansioso, eu fico com dúvidas, algumas coisas, mas ali, nesse momento, nesse milagre que eu vivi, eu estava completamente em paz, né? Aí fiz a cirurgia, fui entubado, tudo estava dentro da programação, só que era para ficar 2 dias na UTI, né? E eu acabei ficando 4, né? Então eu saí do centro cirúrgico, fui para a UTI e a Roberta foi me visitar, né? E eu não conseguia enxergar, mas eu conseguia ouvir a voz dela, né? E ela veio no meu ouvido e falava assim: você está me ouvindo, Picoloto? E eu fazia assim, fazia sinal de positivo para ela, né? E eu estava entubado. E eu fazia sinal porque eu estava com vontade de muita sede, né? Você sente muita sede, né? E aí deram um papel lá e eu escrevi, né, que eu queria água. Aí eles explicaram que não podia, tinha todo o processo. Acabou a visita, né? Aí ela foi e eu fiquei. E aí depois eu fui desentubado e eu comecei a voltar. Aí eu entendi aonde eu estava, né? Aí eu estava na UTI, né? E aí começou a vir uma música, né? Que, sabe aquela música chiclete que fica, né? Acho que é Gabriela Rocha, Eu Navegarei. Essa música cantou muito aqui na conferência, né? E só essa música vinha na minha cabeça, só essa música. Então, assim, eu fiquei 4 dias ali, aonde você conversa muito pouco, né? E na UTI eu estava 100% lúcido e eu não conseguia dormir. Porque você está na UTI, no meu caso, eu estava lúcido, só que tinha muito barulho de equipamentos, muitas pessoas gemendo, é um ambiente onde tem bastante profissionais ali, então eu enxergava tudo, de dia e de noite. E eu tinha um relógio na minha frente, assim, que eu ficava lá vendo o ponteirinho passando. E o tempo não passava. Então eu começava a louvar a Deus. Essa música eu cantei acho que milhares de vezes, né? Então assim, e foi me acalmando, foi passando, porque eu sentia muita dor, eu sentia muita dor. Não dor da cirurgia. Não, da cirurgia parece que não tinha sido feito nada, mas doía as costas, de você ficar numa posição onde você não podia se mexer, e também assim, o receio de você se mexer, então doía. Então eles passavam alguns remédios, mas não passava a dor. E aí eu não conseguia dormir. Mas eu estava em paz. Aí a Roberta vinha, fazia as visitas, né? Então passou o primeiro dia, no segundo dia o médico já vinha para fazer a liberação, e aí deu um taquicardíaco, acho que é essa a palavra. Taquicardia. Mas isso é um reflexo da cirurgia. O doutor já tinha falado, 30% das pessoas têm isso. E é engraçado que foi na hora quase de eu ter alta. Então eu comecei a tremer e eu queria ter alta, né? E até eu falei para a enfermeira, trava a roda da mesa aí, porque... mas não era, né? E acabei ficando mais um dia, e aí passou o horário de ter alta, melhorei, fiquei bom. Aí no outro dia, novamente, só que numa intensidade um pouco menor. E aí no 4º dia, eu tive a alta, aí eu pude ir, já estava, essa dor das costas já estava mais tranquila, e aí eu já tive a alta e acabei indo pro apartamento, né? Ah, glória a Deus, né? Glória a Deus. Que bênção. Eu tenho certeza que essa foi uma história, esse foi um momento da sua vida que te fez repensar muita coisa, não é? Sim, porque eu fiquei aqueles 4 dias na UTI e eu ficava pensando, né? Mas eu pensava em coisas boas, né? Então, assim, eu pensava na igreja, né? Eu pensava no Kids, né? Nos meus alunos, né? Eu pensava nos meus filhos, na minha família, né? Nos meus irmãos. Então, eu pensava somente coisa boa, que ia me trazer coisa boa naquele momento, né? Então, foi experiências maravilhosas que eu tive, mesmo no Vale da Sombra da Morte.
assim, eu saí mais fortalecido, porque eu tinha duas opções, pastora. Ou eu ficava ali, começava a cabeça a fazer looping em coisas negativas, ou eu pensava em coisas boas. E eu optei por pensar em coisas boas, né? E louvar a Deus. Então essa música, para mim, Eu Navegarei, ela ficou na minha mente ali, e ela tocava infinitamente várias vezes, né? Glória a Deus, Ficoloto, que coisa maravilhosa, né? A gente saber que o Senhor está conosco e saber que o Senhor está sempre escrevendo uma história na nossa vida, escrevendo em nós, né? Algo tão maravilhoso. E eu tenho certeza que o cuidado do Senhor marcou seu coração, sua família, e que o Senhor te chama aí, né, para esse tempo novo, e certamente as suas ministrações nunca mais serão as mesmas, não, nem a sua vida. Com toda certeza, né, pastora? Ah, que bom. E assim, eu queria aproveitar e fazer um agradecimento, né? Eu queria, primeiramente, né, nem vou falar a Deus porque eu não estaria aqui, né? Mas a minha esposa, né? Onde ela teve força, dedicação. Eu não sofri. Eu não sofri, pastor. Eu não passei por nada, mas eu sei que a carga dela foi muito pesada, né? E mesmo assim, ela com aquele ânimo, aquela disposição. Robertinha. E a gente enfrentou e a gente passou por isso. Então, eu queria deixar o meu agradecimento à minha esposa. Nós estamos 28 anos casados, temos 2 filhos, né? Que também acompanharam, né? E um agradecimento muito especial à Igreja da Lagoinha, né? Se eu pudesse falar uma palavra da Lagoinha, eu descreveria como amor, né? Eu aprendi o que é o amor aqui na igreja, né? O pastor, quando abraça a gente, e eu aprendi com ele esse amor e passar para as crianças também, né? E esse dia não faz tempo, o meu filho mais novo, né? Ele perguntou assim: pai, eu venho de uma família onde o meu pai não me abraçava, né? Ele apenas me espancava, né? Ele me batia muito. Mas eu perdoei ele, hoje ele já está com o Senhor, né? E ele falou assim: pô, mas se você não recebeu do seu pai, mas eu falei: não, eu recebi do meu pai espiritual. Amém, né? Uau. E eu recebo muito amor dos meus líderes aqui, da senhora e do pastor, e da igreja, né? Assim, a gente passou por isso tudo ali também, e a gente sabia que tinha um exército orando, e ligavam para nós e mandavam mensagem. Então, assim, eu lembro o primeiro dia que eu cheguei na igreja, né? Eu estava chegando na igreja, as pessoas vinham, me abraçavam, as crianças. E tem crianças que eu não dou aula para elas são pequenininhas ainda, né? Mas elas vêm e perguntam, até hoje, vai fazer 4 meses e elas continuam perguntando: tio Picoloto, você está bem? né? Então isso não tem preço, a verdade, isso não tem preço, né? Esse amor. Hoje eu aprendi o que é o amor aqui na Lagoinha, né? E não podia deixar de esquecer também, durante tudo isso aí tinha a formatura do meu filho. Foi. Né? No meio desse turbilhão de nós estarmos ali na cirurgia, tinha a formatura do meu filho mais velho. E, naturalmente, eu tinha tido alta 2 dias antes, né? E a Roberta também não queria me deixar, e não podia, e a gente não tem parentes, né? Aqui em Bragança, eu sou do Sul, e a Roberta é do Nordeste, né? E a gente não tem parente aqui no Sudeste, então era eu e ela, né? Mas a gente tem irmãos, né? Nós temos irmãos na fé. E aí houve um movimento, né? Um movimento que armou toda essa situação aí, né, pastora? Sim. A gente sabe. Então, o que acontece? Foi muito importante, não só para mim, mas para minha família, né? Porque era a formatura do meu filho e a formatura dele é em São Paulo. Imagina formatura e não ter nem um pai, não ter uma mãe, não ter um irmão, não ter uma tia, um avô, não ter nada, né? Mas a igreja se moveu, isso é amor, isso é movimento, né? Então, assim,
foi feito um rodízio de alguns irmãos, né? É que assim, ele não podia ficar sozinho. E a Roberta falou assim, pastora. Pastora. Pastora, eu não vou na formatura do Guilherme. Eu falei, mas por que não? Ela falou assim, porque o Picoloto não pode ficar sozinho. Eu falei, mas por isso não, que nós vamos resolver isso aqui, mas que você não vai deixar o Guilherme sozinho de jeito nenhum. Ele é um momento muito especial para ele. Nós conseguimos substituir você aqui com o Picoloto, mas nós não conseguimos substituir você para o Guilherme. E realmente várias pessoas, né? A gente entrou em contato e fizemos um rodízio durante um período aí, acho que deu mais de 24 horas, deu umas 24 horas, né? Cada pessoa ficava um pouquinho, e um ia dormir, o outro ia fazer outra coisa, e outro foi levar ela em São Paulo. Isso, o casal foi levar em São Paulo, esperou a Reginaldo, esperou ela lá. Então, assim, foi algo maravilhoso mesmo, né? Sim. Um cuidado. Foi um cuidado de Deus, assim, ali. E, assim, e alguns irmãos, né, que estavam comigo ali naquele momento, né, de recuperação, né, e eles brincavam muito comigo também, e eu não podia dar risada, porque quando se dava risada, estava tudo aberto ainda, né, então doía um pouco, mas foi todo um cuidado de Deus, assim, muito especial. E então, esses irmãos, né, queria agradecer, não vou falar os nomes de todos aqui, porque de repente eu posso esquecer um, né? Mas teve outros que não foram, que gostariam, que falaram, por que você não me chamou e tal, né? Então, assim, um abraço muito grande a todos da igreja, né? E também ali que me ajudaram, inclusive, na fisioterapia, né? Que foram andar comigo nos corredores, né? Então, assim, foi um cuidado muito grande. Eu me senti muito amado durante todo esse processo, esse meu milagre aqui. Eu fui amado por essa igreja, né? Amém. Muito obrigado, pastora, muito obrigado, pastor, e muito obrigado, Igreja da Lagoinha de Bragança Paulista. Eita, Glória, haja coração. Agora você viu que ele tá com o coração bom, né? Não, meu coração tá ótimo. Assim, durante esse tempo, assim, eu já estou fazendo fisioterapia, já comecei a fazer a fisioterapia, né? Então, assim, estou ótimo. Só tem um detalhezinho, né? Assim, que tem mais um milagre durante tudo isso aí, né? Porque a nossa vida é feita de milagres e milagres, né? E eu saí do hospital, né? Tá tudo direitinho. E eu comecei a ter uma tosse, né? Então, eu passei alguns dias aí, bastante dias, né? Com bastante tosse. Que me incomodou muito, realmente incomodou muito. Mas ela não atrapalhou o meu relacionamento com Deus, ela não me atrapalhou da minha comunhão com os irmãos da igreja, né? Então, assim, foi um tempo que passou, né? Mas eu sempre falava assim, tudo isso para meu fortalecimento, né? Fortalecimento espiritual e também físico, né? Porque assim você ia fortalecendo tudo. Ai. Isso feito a cirurgia, né, gente? Olha só. Mas glória a Deus, Picoloto, obrigada por você ter vindo, ter compartilhado essa história. Nós nos alegramos, vivemos junto isso é ser igreja mesmo, né? A gente estar junto, vivendo esse momento e a gente celebrar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa. E eu tenho certeza que coisas novas, né? Experiências. Você foi marcado por esse tempo de uma maneira muito especial. Muito obrigada por você ter vindo e compartilhar a sua história. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando desse meu milagre que eu vivi, né? E tenho certeza que tudo isso me fortaleceu, né? Amém. Me fortaleceu para eu cada vez mais mergulhar no Senhor, né? Então, assim, eu estou num momento onde que eu estou procurando mais. Eu já vinha procurando, né? E eu acho que esse momento, essa situação aí foi simplesmente Deus falando, agora eu vou te mergulhar, né? Amém. E Ele mergulhou nas águas, né? Glória a Deus. Estou aqui feliz, né? Pronto para trabalhar em nome de Jesus. Aleluia, obrigada, Amém. Viu? Pois então eu quero te pedir aquele favorzinho, né? Se essa história com certeza estimulou o seu crescimento, a sua fé, eu quero pedir que você também compartilhe essa história com mais alguém. Certamente tem alguém que está passando por algo parecido, que precisa ouvir acerca disso. Então, compartilhe aí, interaja, né, com esse vídeo, deixa o seu like aí, porque assim as plataformas entendem a importância desses vídeos e começam a mostrar para mais pessoas. E até o nosso próximo podcast de Novos Começos. Eu aguardo você.